Então, gente, boa tarde. Vamos lá para a nossa aula de matemática. Continuamos na página 128 e agora veremos ângulos adjacentes. Então, para nós começarmos a falar de ângulos adjacentes, nós temos que passar primeiro pelos ângulos consecutivos, que é quando os ângulos têm o mesmo vértice e um lado em comum. Ou seja, então vamos lá, ó. Ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos. Então, eles têm o mesmo vértice e um lado em comum. Então, dois ângulos agora adjacentes são ângulos Então, eles são adjacentes quando são consecutivos. Quando são consecutivos. E não possuem pontos internos em comuns. E não possuem pontos internos em comum. Ou seja, o consecutivo é quando tem o mesmo vértice e um lado em comum, né? E o ângulo adjacente é o que é consecutivo e não possui pontos internos em comum. Ou seja, os ângulos adjacentes eles têm o mesmo vértice e um lado em comum e não possuem pontos internos em comum, tá? Então vamos lá, nós temos aqui esses ângulos, né? Vamos analisar aqui quais ângulos nós temos aqui. Nós temos o ângulo MOT, então nós temos MOT, MOA e AOT. São os três ângulos que nós temos aqui. Quais são consecutivos e quais são adjacentes? Vamos analisar. Para serem consecutivos, dois ângulos têm que ter o mesmo vértice e um lado em comum. Vamos analisar o ângulo MOT. MOT e o ângulo MOA. Tem o mesmo vértice? Tem, sim. Tem um lado em comum? Tem. Qual lado? OM, ó. MOT e MOA. Então, este lado aqui é em comum a estes dois ângulos. Então, vamos escrever aqui, ó, os ângulos MOT e MOA são consecutivos. Agora, vamos analisar o MOT e o AOT. MOT tem o mesmo vértice? Tem. Tem um lado em comum? Sim. Qual? MOT e AOT tem o mesmo vértice. E nesse lado aqui
eles têm em comum. MOT e AOT. Então, MOT e AOT. E os outros dois ângulos, MOA e AOT, são consecutivos? Possuem o mesmo vértice? Sim. Tem um lado em comum? Sim. Qual? MOA, né? E AOT, o lado OA. Então, eu posso falar que MOA e AOT também são consecutivos. E adjacente? Para serem adjacentes, eles têm que ser consecutivos, ou seja, têm o mesmo vértice e lado em comum, mas não podem possuir pontos internos em comum. Então, por exemplo, o ângulo MOT e o ângulo MOA, quando MOA está dentro do MOT, então eles terão pontos internos em comuns, né? MOT e MOA não são adjacentes. E os ângulos MOT e AOT? Perceba que o ângulo AOT está dentro do ângulo MOT. Então, eles também possuem pontos internos em comuns. Então, não são adjacentes. E os ângulos MOA e AOT? Tem o mesmo vértice? Tem. Tem um lado em comum e não possuem pontos internos em comuns. Tá vendo aí, ó? Então nós temos aí os ângulos adjacentes que são MOA e AOT. Por quê? Porque eles não possuem pontos internos em comuns, mas têm o mesmo vértice e um lado em comum, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.